Estratégia 10. Seus relacionamentos. Unir em uma causa comum. Se eu fosse seu inimigo, eu trabalharia para criar divisão entre você e os outros cristãos, entre grupos de cristãos, qualquer um com o potencial de unir-se na batalha contra mim e meus planos. Eu a manteria operando individualmente, não vendo a sua necessidade de ir à igreja ou enganjar-se na sua missão. Existe forma na quantidade e unidade de propósito. Então, eu não permitiria que coisas assim acontecessem. Fogo amigo é o termo usado nos círculos militares para descrever soldados mortos no cumprimento do dever por seus próprios companheiros combatentes. Vários relatórios militares colocam a estimativa de mortes em tempo de guerra e outros incidentes atribuíveis ao fogo amigo em torno de 20% ou ainda mais. Imagine o quão arrasada uma jovem esposa se sente ou quão angustiados os pais ficam quando aquele capelão uniformizado adentra a porta para entregar a notícia da morte do ente querido. Morto em defesa de seu país, sim, mas morto por um da sua própria tropa? A insensatez, a incoerência, a dor da perda, ainda mais acentuada pela perda desnecessária. Infelizmente, esse tipo de tragédia não é apenas uma realidade nos campos de batalha estrangeiros. Isso também acontece muito frequentemente nos nossos. O número de feridos no livro dos recordes militares, contudo, empalidece em comparação ao número de corações desprezados e partidos por companheiros de fé, por pessoas que deveriam estar lutando conosco, não contra nós. Como, por exemplo, a pessoa com quem trocamos alianças ao longo da vida ou amiga com quem nós compartilhávamos nossos segredos, ou os companheiros de fé com quem frequentamos a igreja. Mas quando isso acontece nesses círculos, não é por acaso. Fogo amigo na igreja ou em nossos relacionamentos mais importantes é quase sempre sinal de atividade inimiga. Ele sabe que suas chances de sucesso saltam consideravelmente sempre que ele consegue causar divisões arrasadoras entre nós, isolar um ou dois de nós, ou separar-nos em fortes ou campos de batalhas diferentes. Não podemos deixar esses tipos de aberturas para o inimigo para se infiltrar. Então, uma das nossas estratégias mais importantes, um convite à nossa mais fervente oração, deve ser combater todas as formas de desarmonia nos nossos relacionamentos e batalhar pela unidade entre nós e todo o povo de Deus. Nós devemos isso ao Senhor e também uns aos outros. O evangelho que nós compartilhávamos juntos destina-se a continuar a ser partilhado em conjunto, tanto o dar e o receber da graça, inspirando cada um de nós no viver santo e fervor espiritual para que o Evangelho possa brilhar para os outros através de nossos relacionamentos amorosos e enriquecedores. Juntos, somos uma força poderosa, Satanás sabe disso. E permanecendo unidos, nós fazemos com que ele sinta isso. Os grandes propósitos da vida cristã viajam muito além das nossas próprias batalhas pessoais e dos limites de nossa guerra. O inimigo sabe muito bem que a nossa pequena vela, mesmo que bem sistematicamente bem cuidada, mesmo quando temos certeza de que estamos certas e outras pessoas estão erradas, só pode produzir calor e um pouquinho de irritação. Mas quando nós expandimos os nossos aposentos de oração para incluir orações pelo nosso círculo de relacionamentos e pela comunidade compartilhada em nossas igrejas, de repente liberamos uma descarga elétrica dentro do centro de controle do inimigo, disparando faíscas, derrapando pelo piso, fazendo alarmes soarem no seu quartel-general. Ele odeia quando o povo de Deus age unido, quando estamos unidos como um casal, uma família, uma igreja local, bem como a igreja global com um I maiúsculo. Ele odeia quando todos nós estamos orando pelas necessidades um dos outros, pelo nosso potencial, missão e unidade,
indo para a sala do trono por ou mesmo com aqueles que estão à nossa volta e mais próximos de nós. O marco, a verdadeira pérola da obra de Deus na terra que frustra os planos do inimigo, é essa misteriosa junção de pessoas de várias origens, experiências, tipos de personalidade, raças e tradições diferentes. Os tipos de diferenças que facilmente nos impedem de lidarmos uns com os outros. Quanto mais trabalhar em conjunto para os propósitos do reino ou nos importar com quem está crescendo em fé e perseverança. Esses são os tipos de coisas que fazem a opção do fogo amigo parecer inevitável, talvez até mesmo atraente em ocasiões. A Bíblia chama esses obstáculos naturais entre nós de parede de separação, Efésios 2:14. Mas o poder do Evangelho muda tudo isso, quebrando a parede e unindo todas as possíveis fontes de divisão que conspiram para nos manter separadas e em luta. Nosso trabalho agora é ter certeza de que estamos agarrados ao Evangelho e não deixar que desavenças pessoais ou fogo amigo quebre a nossa unidade de dentro para fora. Se nós não estamos orando por unidade, séria, específica, estrategicamente, estamos deixando a nossa esperança de alcançar a união ao sabor do clima inconstante de emoção, mal entendidos, a pressão imposta por fontes e circunstâncias exteriores. Estamos dando espaço ao inimigo e acesso para operar a divisão e em seguida forçar o seu caminho pelas rachaduras em nossos relacionamentos, separando-nos das pessoas das quais mais precisamos para manter a nossa saúde, equilíbrio e autenticidade, bem como da energia e ideias comuns necessárias para que nossos relacionamentos prosperem. A oração é o que suaviza o atrito entre nós, lubrificando a aspereza e as manchas de irritabilidade que entram no sistema, impedindo que o desgaste normal da vida cause arranhões um no outro. Em vez disso, mantemos os nossos movimentos fluidos e as nossas interconexões sincronizadas. A oração nos ajuda a colocar o foco em coisas eternas e maiores do que a trivialidades que crescem e ganham uma importância que não merecem. Na oração, nós sentimos o tipo de paz arduamente conquistada que nos une em um exército de soldados de Cristo. Paz. Vamos ficar aqui por um segundo enquanto descompactamos a importância dessa palavra em nosso vocabulário espiritual. Paz. O inimigo é totalmente contra ela e ele trabalha horas extras para desmantelar qualquer coisa que assemelhe a paz. Mas o que é que ele teme que a paz possa nos levar a fazer? Vamos começar aqui. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Paz com Deus. Não há mais medo de condenação, acesso livre entre nós e Deus. Assim, qualquer falta de paz que você ou eu poderia sentir com Deus, e quando quer que sintamos, sempre será proveniente de uma fonte que não é de Deus, porque Ele já derrubou todas as portas que nos impedem de sentir a paz total com Ele. Primeiro golpe. O inimigo não gosta disso. Para irritá-lo ainda mais, a nossa paz com Deus nos enche com a paz de Deus. É um presente que nos mantém estáveis e fortes, mesmo quando nossas circunstâncias estão longe do que podemos chamar de pacíficas. João 14, 27 e 16, 33. Ela também atua como um guia que nos ajuda a discernir a direção de Deus para o nosso destino. Colossenses 3 e 15. A paz de Deus é o que nos ajuda a navegar na vontade de Deus. Segundo golpe. Uma outra coisa que o inimigo não gosta. Agora isso está ficando oficialmente pior para ele, ficando maior, ganhando novas partes do corpo e apêndices, à beira de ficar fora do alcance, fora de controle. Eis aqui o porquê de ele tentar tão arduamente separar amigos e igrejas. É tudo uma tentativa desesperada de evitar o terceiro golpe. Sabe, a paz com Deus é individual, pessoal. A paz de Deus, mesma coisa. É sobre você e ninguém mais. Mas paz com os outros?
Agora temos testemunhas. Agora estamos nos movendo em bloco. Nós temos a força dos números, e isso nos transforma em um problema para ele. O imã que atrai outras pessoas para fora das trevas em direção à luz é a esperança de Jesus Cristo, não é bem o ABC da apresentação do Evangelho que elas ouvem, mas o que eles veem, a mudança reconhecível e a diferença nas pessoas que alegam estar em paz com Deus. Amigos que perdoam, irmãs em Cristo cujo relacionamento é uma inspiração, maridos e mulheres que amam claramente uns aos outros com um sentimento apaixonado de lealdade e unidade, igrejas e denominações que são mais conhecidas por celebrarem suas semelhanças mais do que por discutirem suas diferenças. Esses são os tipos de pessoas que mais ajudam outras a saírem da solidão, da dor e do desespero para procurarem a sua própria paz com Deus através de Jesus Cristo. Portanto, não devemos ficar surpresos quando Satanás frustra a nossa unidade como cristãos, em todos os tipos de diferentes relacionamentos e lugares onde interagimos com outros cristãos. Ele vai nos atrapalhar em nossa igreja local. Ele vai agitar uma facção que acha que o pastor é lamentavelmente deficiente em sua pregação ou em sua gestão do tempo ou em seu estilo de liderança ou em seus modos à cabeceira da cama. Ele vai criar um problema com o volume da música durante o período de adoração ou quantas vezes a esposa ou filha de alguém tem permissão para cantar solos. Ele vai dividir velhos e jovens, tradicionais contra renovados, crianças de escolas particulares contra as de escolas públicas. Em vez de as pessoas serem capazes de exercer livremente os seus vários dons espirituais para o bem do corpo, ele vai fazer com que as pessoas vejam o ministério de outras pessoas como concorrentes diretos entre si. Divisão, desarmonia, fogo amigo. Eles são rupturas na linha de nossa paz. Ele vai fazer isso na igreja global também. Ele vai aumentar os confrontos de raças, de economias e de posições doutrinárias em relação a questões de pouca importância, transformando-a num campo de guerra de trincheiras entre companheiros do próprio corpo de Cristo, aquietando ainda mais a voz do Evangelho por trás dos altos debates sobre as nossas posições firmemente defendidas. E ele vai fazer isso em seus próprios relacionamentos pessoais também. Fique atenta aos que formam um círculo interno em torno do seu coração, a tropa com quem você vai para a batalha, as pessoas que mais ajudam você a permanecer espiritualmente focado e operante, pessoas que provavelmente dependem de você da mesma maneira. Pense no seu cônjuge, suas melhores amigas, sua dupla de oração, os outros participantes do seu grupo de discipulado. Você já sentiu algum afrouxamento dos estreitos laços que você compartilha com essas pessoas? Você ocasionalmente se cansa do nível de comprometimento que você tem com alguns deles, considerando isso mais uma intrusão do que uma bênção mútua? Você às vezes gostaria de que eles não ligassem para você à noite ou não perguntassem como você tem estado ultimamente? Você gosta de compartilhar fofocas ou ouvir histórias pouco lisonjeiras sobre eles ou outras pessoas, coisas que você não quereria jamais que eles soubessem que você espalhou ou que você achou prazerosamente, provocativamente interessante? Eu percebo quão fácil passamos a entreter alguns desses hábitos e atitudes, mas cada vez que você detectar esses hábitos ganhando forma, tanto em si mesmo, assim como em outros, perceba que você está sendo tentada por um jogador adversário. Ele está usando todos os truques de seu livro de estratégias. Ele está trabalhando para impedi-la de fazer uma jogada rápida de passe perfeita, direta no centro do gol, onde tudo o que ele pode fazer é observar a jogada passar por ele. Ele quer manter a sua mira longe do gol, para cima ou para baixo, na esperança de dar-se a chance de manter-se no jogo. Na esperança de dar a si mesmo oportunidade.
um tempo estendido, uma prorrogação. Porque se não fosse por ele tentando chegar lá e causando problemas, será que qualquer um de nós sentiria a necessidade de manter os sentimentos feridos, abrigar a falta de perdão, insistir na fofoca ou, pelo amor de Deus, encontrar um novo grupo de amigos? Ele é a razão de nosso time nem sempre querer jogar como um. Eu digo-lhe que nós vamos aplicar o terceiro golpe e tirá-lo de lá. Convite à oração. Ao começar a desenvolver a sua abordagem personalizada para essa 10ª estratégia, comece identificando os instrumentos mais comuns de divisão e desunião que o inimigo emprega para destruir os seus relacionamentos principais. Uma boa passagem para você começar é Tiago 3, 14 a 16, porque esta carta do Novo Testamento não pega muito pesada, apenas diz o que deve ser dito na medida certa. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3, 14 a 16. Inveja. A ideia de nunca querer sentar no banco traseiro para assistir o sucesso ou crescimento de outra pessoa. Amargura. Irritações que surgem dentro de você e ficam tempo suficiente para que se tornem antipáticas, intoleráveis. Ambição egoísta. O desejo de dominar ou sair-se melhor do que outra pessoa, mesmo sendo alguém que você gosta. Arrogância. Pensar que você é provavelmente a pessoa mais certa sempre que houver qualquer divergência de opinião. Esses são apenas alguns pontos altos de uma amostra de 30.000 metros de altura, mas há uma abundância de outros no caminho de volta do topo da lista para a base. Mas a interpretação de Tiago das causas que deram origem por trás dessa podridão soa bastante abrangente. A razão de elas resultarem em confusão e toda espécie de males é porque elas não vêm com marcas daquelas qualidades que descem para nós direto de Deus, de cima, mas, ao contrário, são terrenas, não são espirituais e são demoníacas. Vêm direto do domínio do diabo. Então é bom que nos distanciemos por um momento do que quer que esteja criando distância e desrespeito entre as pessoas que conhecemos dentro da igreja onde adoramos. Você pode apostar que trata-se de algo demoníaco na maior parte. Ele investiu pesado no desmantelamento de nossa unidade. Embora ele não possa nos transformar em diabinhos, ele pode nos atrair a fazer coisas que carregam uma semelhança impressionante. Nosso trabalho como pessoas ficaram aprisionadas em seus esquemas é manter a verdade engessada em grandes letras, onde nós não podemos fazer nada além de observá-la e orar para que sejamos capazes de farejar a sua atividade tanto em nós mesmos e nos outros. Porque sabemos que isso não está fazendo nada mais do que enfraquecer a nossa paz e a nossa unidade, impedindo a nossa marcha de seguir adiante juntos. Assim, a partir de hoje, nós vamos elaborar uma estratégia de oração com a paz em mente, que nos leve à paz de espírito e também os outros os quais amamos. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Colossenses 3:15. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz, e as coisas que são para a edificação de uns para com os outros. Romanos 14:19. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Efésios 4:14. Meus filhinhos, não ameis de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3:18. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes de sido isto.
em não pôr-lhes tropeço ou escândalos no caminho do seu irmão. Romanos 14, 13. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Gálatas 5 e 26. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais, à medida que vede que aquele dia se aproxima. Hebreus 10, 24 ao 25. Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem junto em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, o que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Salmos 133, 1 ao 3. Completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma só mente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Filipenses 2, 2 a 4. Para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. 1 Coríntios 12, 25. A paz de Deus, preservada pelas orações do povo de Deus, destina-se a nos juntar em amizade e nos unir em missão. E quando isso acontece, não é só as pessoas à nossa volta param para observar, mas também a multiforme sabedoria de Deus é declarada através da Igreja, os principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3 e 10. A unidade entre irmãos e irmãs coloca Satanás prontamente em seu lugar, e isso é algo que deveria nos motivar a ser vigilantes, encorajadoras e misericordiosas, e unidas. Amém. Hesitante. Foi assim que eu entrei por essa porta na primeira vez. Um conhecido tinha recomendado um grupo de estudo bíblico que se reunia na casa de alguém em nosso bairro. Não era associado à nossa igreja, não era sequer necessariamente do mesmo no fluxo de nossa veia dominacional. Mas eu tinha manifestado em alguns amigos íntimos uma nova vontade de me aprofundar no conhecimento de Deus, experimentá-lo de forma mais plena, mais tangível. Não tinha certeza do que tudo isso significava exatamente. Estava apenas me sentindo um pouco estagnada e inquieta na minha jornada espiritual. Eles me garantiram que aquelas pessoas e o ambiente eram exatamente o que estava precisando. Eu me perguntava, no entanto, ao entrar naquela casa, pela primeira vez, se eu não tinha me metido em uma experiência tangível demais para o meu gosto. Essas pessoas eram diferentes, pelo menos diferentes da maioria das pessoas com quem eu estava acostumada a me sentar para fazer estudos bíblicos. Mas a diferença era incomum de um modo bonito. Eu não saberia dizer o que me deu essa primeira impressão, o que os fez parecer tão intrigante para mim. Nem eu poderia ter certeza de que eu tinha tomado a decisão certa comparecendo na casa de um estranho. Quero dizer, essas pessoas não me conheciam, eu não as conhecia, mas de alguma forma eu sentia confortável. Eu já que estava lá, eu percebi que a única opção certa seria ficar e ver o que tornava essa reunião tão singular. Eu escorreguei para um assento ao lado, fora do caminho. Algumas pessoas sorriram educadamente, acenaram a cabeça. Eu estudei os meus arredores por 1 minuto ou 2, e depois a reunião começou. Mais ou menos, porque nada realmente aconteceu, nada oficial, quero dizer. Ninguém de pé à frente ou no centro, nenhum sejam bem-vindo, nenhum anúncio, nenhuma leitura bíblica introdutória. Somente um silêncio sagrado. Música de adoração suave tocava levemente ao fundo, enquanto um silêncio pesado caía sobre todos os presentes. Alguns deles ficaram de joelhos, olhos fechados, mãos fechadas,
ou ligeiramente levantadas acima de suas cabeças voltadas para cima. Outros simplesmente sentaram-se em suas cadeiras ou sofás, enquanto outros encontravam espaços em qualquer lugar da sala onde eles podiam prostrar-se no chão. Por uma hora inteira, aquelas pessoas não fizeram nada além de orar. Uma oração pessoal e apaixonada, como eu raramente vi em minha vida. Ninguém parecia entediado ou apressado, como se quisesse passar para uma outra coisa, mas algo mais importante ou estruturado. Por que isto? Esta oração foi o que eles vieram fazer. Eu logo descobri, depois de eu ter me aclimatado ao que estava acontecendo, que aquela oração seria também o motivo pelo qual passaria a frequentar o estudo bíblico. Após cerca de 20 minutos sentada, rodeada por essa profunda e crescente adoração, totalmente pacífica e ainda assim totalmente elétrica, tudo ao mesmo tempo. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Ondas de nova liberdade e fé confiante percorreram o meu espírito no poder da presença de Deus. Eu então entendi o que era a bela diferença que eu tinha detectado quando entrei pela primeira vez na sala. Aquelas pessoas estavam comprometidas ferventemente com a oração. A razão de eu compartilhar essa história, duas razões na verdade. A primeira é que o compromisso com a oração séria é contagiante quando você presencia. Você se alimenta dela, você quer fazer isso. Eu imagino assim o tipo de oração que você tem feito enquanto nós compartilhamos esta breve jornada juntas. Assim também imagina as orações que você vai continuar lendo e relendo nas suas paredes e quadros de cortiça e dispositivos eletrônicos. A beleza de suas orações flutua até a minha mente como um incenso que verdadeiramente é diante do Senhor. Eu amo pensar nisso. Eu amo o que compartilhamos e o que estamos compartilhando agora. Eu amo saber que uma irmã como você está se unindo comigo e com milhares de outras irmãs na dedicação à oração. Mas a segunda razão é uma que eu não poderia saber na época, muitos anos atrás. Mas posso ver tão claramente agora, enquanto escrevo esse capítulo final e me lembro daquela experiência peculiar. Sabe, no final daquela primeira reunião, encontro, que a propósito eu frequentei fielmente pelos 7 anos seguintes. A pessoa que estava ensinando a Bíblia naquele dia, um homem que eu nunca tinha visto antes, um homem que não sabia nada a meu respeito, olhou na minha direção e falou diretamente para mim. Dentro do meu campo de visão, ele estava enquadrado entre um par de pares de ombros posicionados entre nós, mas ele, obviamente, estava dirigindo-se a mim. Sim, você. Eu segurei a minha respiração enquanto ele me dizia que, entre outras coisas, ele sentia que eu teria o privilégio de chamar muitas pessoas para a oração durante a minha vida. E não apenas para a oração, mas para o foco renovado e revigorado da oração fervente que elas nunca tinham visto antes. Meu coração ardia dentro de mim enquanto aquele desconhecido falava o que eu sabia que era a palavra de Deus para a minha vida naquela manhã. Eu soube então que, de alguma forma, ele estava certo. Eu não tinha certeza do que tudo aquilo significava. Eu só sabia que isso havia de ser parte do meu chamado, meu propósito. A gravidade do que ele disse, de fato, foi tão profunda e confirmava com as escrituras com tanta clareza que eu fui para casa e anotei cada palavra que eu conseguia lembrar. Eu ainda tenho as notações daquela experiência. E agora, quando me recordo daquelas anotações, fica tudo claro para mim. Você era uma parte daquela primeira reunião. Deus tinha você em mente naquele dia. Ele sabia que anos depois estaríamos aqui juntas neste livro, nossos corações movidos e juntas para uma oração fervente. Na verdade, ao longo da última década, eu tive o privilégio de encorajar muitas mulheres em suas vidas de oração, mas nunca tinha sequer sonhado em escrever um livro sobre isso algum dia. Eu comecei primeiro na minha igreja local em Dallas e depois, como Deus me deu a oportunidade, em conferências do nosso ministério em diferentes partes do país. Até hoje, nós sempre reservamos uma parte do programa para as mulheres presentes escreverem as suas sinceras orações e pedidos de orações em um cartão que fornecemos. Em seguida,
Pedimos que elas tragam seu cartão durante o momento de adoração e o coloque ao lado de todos os outros sobre os degraus à frente da plataforma. Então eu conduzo todo o grupo na oração conjunta pelas centenas e centenas de necessidades que são visivelmente apresentadas diante de nós. Quando o evento termina, nós recolhemos todos os cartões. Em seguida, cada mulher leva o pedido de oração de outra mulher para casa consigo, prometendo colocar em um lugar onde ela vai lembrar-se de orar por ele ferventemente pelos próximos 7 dias inteiros. Assim, enquanto uma mulher está cobrindo o pedido da outra, provavelmente uma desconhecida que ela nunca verá novamente nesse lado da eternidade, outra mulher está orando por ela. Depois de todos esses anos, todos esses eventos e todos esses pedidos, eu não sei quantos milhares de mulheres têm participado nesse exercício. Tudo o que eu sei com certeza é que desde aquela reunião, alguns anos atrás, senti algo altamente importante acontecendo como resultado de aquelas mulheres vocalizarem suas orações no papel, estreitando seu foco para o que mais importava para elas, e em seguida tornando-se consistente e diligente em levar aquelas orações ao Pai. E eu sei, sem sombra de dúvida, que Deus planejou a oportunidade para eu e você nos juntarmos dessa forma também. Nos juntarmos através da nossa paixão pela oração. Na verdade, ele sussurrou em meus ouvidos a seu respeito naquele primeiro estudo bíblico. Eu não sabia disso naquele momento. Mas hoje eu vejo isso claramente. É você. Você é aquela que ele tinha em mente. Assim, ao finalizar esse livro, eu apenas quero deixá-la com as mesmas palavras que eu partilharia com você se eu estivesse sentada em sua casa no seu sofá, enquanto encorajamos uma a outra à dedicação ao nosso Deus e à oração. Peço-lhe para realmente usar esse livro, amiga. Faça-o compensar pelo valor que você pagou por ele. Faça da sua oração a sua tábua de salvação quanto ao seu estilo de vida. Continue a escrever a sua palavra em seu coração, em sua mão, naqueles pequenos pedaços de papel que eu lhe dei, ou em qualquer papel de bloco de notas, post-it ou no material de sua escolha. Algo muito importante e poderoso acontece quando você coloca essas suas orações e suas promessas em palavras e em ação. Então, colhe-as na parede, colhe-as no espelho do seu banheiro, colhe-as no painel do seu carro, colhe-as no seu escritório. Coloque-as em qualquer lugar onde provavelmente você vai vê-las, verbalizá-las e ter o seu coração transformado por elas. A sua palavra é a verdade, minha amiga, e o seu inimigo treme diante dela, porque apesar de ele nunca admitir isso, chegará aquele grande dia em que cada joelho se dobrará, até o inimigo, em pleno reconhecimento do poder preeminente de Deus. E ele também sabe que isso é verdade. Isto é o começo do fim da sua influência sobre a sua vida, de sua suposição arrogante de que ele pode fazer o que quiser com você, e você não terá o poder para lutar ou resistir. Ele topa levar um choque? E tudo começa com essas orações. Então orem com ações de graças. Não estejais inquietos por alguma coisa. Paulo disse, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Filipenses 4:6. Aproxime-se de Deus com ousadia, com a sua necessidade, nunca com uma pitada de medo, culpa ou vergonha, mas sempre cubra esses pedidos com gratidão. Você saberá que está confiando nele quando estiver simultaneamente sendo grata a ele, grata pelo que ele é, pelo que ele já fez e pelo que ele está fazendo atualmente. Se você não sabe como orar exatamente, basta começar com a gratidão. Afirme em voz alta que você sabe que ele existe e que ele cuida de você, não importa a dificuldade que você possa estar passando no momento. Porque o fato é que ele está tranquilamente trabalhando em seu favor sem qualquer alarde, preparando, organizando e planejando para o seu bem. Ele é todo-poderoso, ele é soberano, ele é certo e verdadeiro, eternamente glorioso, inflexível,
as intenções do inimigo, e tudo o que mais lhe sobrevier será indubitavelmente uma outra oportunidade para você ser abrigada e carregada nos braços do Pai. E é aí que você quer estar, porque nos seus braços você vai conhecer a beleza de sua paz, a paz de Deus que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Então, apesar de saber que isso é uma batalha, eu sei que é uma luta diária. Espere que o seu fervor a faça descansar, porque Deus é aquele que está lutando por você e ele certamente prevalecerá. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença de sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Judas 24 e 25. Sim, amém.